a coisa mais difícil que existe é o sentimento de solidão, de tristeza. Quando você se sente só. E, às vezes, você nem consegue explicar a sua tristeza. Você não consegue explicar por que você está triste. De vez em quando essas coisas acontecem conosco. Somos assaltados por uma tristeza, uma angústia, que não sabemos a origem. Porque fazemos uma análise do nosso meio, do nosso ambiente, e a gente percebe, tá bom, eu passo luta, eu sei, todo mundo passa, eu passo dificuldades, todo mundo passa, mas essa tristeza é muito avassaladora. Eu não consigo entender por que ela ocupa lugar no meu coração. Eu não consigo entender por que ela me neutraliza tanto. E por que eu me sinto tão só, tão solitário, tão abatido, às vezes até sem sentir vontade de comer, de sair, de ver as pessoas, de encontrar as pessoas. A depressão é assim, é um sentimento avassalador, que destrói, que desconstrói até devidas convicções que nós tivemos ao longo da vida. Eu quero convidar você a convidar outras pessoas para assistir essa live, porque eu quero falar com você sobre isso. Eu quero falar para você que existe uma saída, existe uma solução, existe uma resposta. E eu acredito piamente que Deus está me colocando aqui agora, nessa live, para conversar com você, para ajudar você. Então, se você compartilhar, se você curtir, comentar, chamar outras pessoas para fazer parte, você vai ajudar, talvez, alguém que precise ouvir esta palavra. Eu quero começar dizendo para você que tem saída, existe uma resposta, existe uma solução. E esta solução está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas como nós vamos encontrar a saída? Como nós vamos encontrar a resposta? Nós temos visitado muitas pessoas aqui onde nós estamos, na cidade em que nós estamos. E boa parte das pessoas que visitamos está vivendo um momento de depressão. De vez em quando eu encontro irmãos da igreja que pedem para orar por eles após o culto, por estarem vivendo um momento de ansiedade, de desespero, de tamanha tristeza que não sabe explicar o motivo pelo qual está passando por aquela tristeza. Todo mundo diz, os especialistas dizem que esse estado de coisas aumentou depois da pandemia de 2020. O Brasil já era um dos países mais afetados pela depressão na América Latina. E depois da pandemia, esse quadro se intensificou. O número de suicídios aumentou. Você ouve até mesmo pastores que atentou contra a sua própria vida e tirou a sua própria vida. É um estado de medo, é um estado de desesperança. Podemos dizer, como alguns especialistas chamam, de a doença do século. Houve um tempo, em 2 séculos atrás, que a doença do século era a tuberculose. A doença do século hoje é a tuberculose da alma. É a doença da alma. E doenças essas que se tornam também psicossomáticas, porque elas se manifestam de forma física também. Eu quero tratar isso com você através da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que existe uma saída, existe uma solução. Jesus quer falar com você. Jesus quer levantar você do estado em que você se encontra. Não importa quem você seja, não importa a sua origem, não importa quão intensa seja essa depressão, Jesus pode mudar essa história.
Eu encontro na Bíblia, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a história de depressão do profeta ou melhor, do profeta Elias. Você sabe, Elias não era um profeta qualquer, ele não era um crente qualquer. Elias era um homem poderoso, um dos profetas mais extraordinários do Antigo Testamento. Ele era tão extraordinário que no capítulo 17 de Mateus ele aparece ao lado do Senhor Jesus, e os exegetas dizem que ali ele está representando o ministério profético do Antigo Testamento. Elias era um homem extraordinário. No capítulo 17 de 1 Reis, ele aparece já dando uma profecia e dizendo com toda a autoridade que não choveria em Israel até o tempo que ele determinasse. Ele disse, isso vai acontecer segundo a minha palavra. Como pode um homem desse, cheio de tantas convicções, cair em depressão? Como pode um homem desse, que profetiza com autoridade, que profetiza com poder, se sentir abatido, triste, ao ponto de pedir a própria morte? Mas ele era esse homem, e aqui eu aprendo uma lição. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas que hoje estão em estado de depressão, vivendo um momento de profunda angústia e de profunda tristeza, às vezes sem nem saber qual a origem, muitas dessas pessoas já tiveram vidas extraordinárias. Foram pessoas alegres, produtivas, interativas, pessoas que estavam em pleno exercício de suas funções, no controle de suas capacidades mentais, e de repente essas pessoas se encontram vulneráveis. Por favor, se você está me acompanhando nessa live, passe essa live para alguém que você sabe que está neste estado e que precisa agora ouvir uma palavra da parte de Deus. Se você está comigo aqui, faça isso e Deus vai te abençoar. Compartilhe essa live com mais pessoas para que elas sejam abençoadas. Principalmente aquela pessoa que você sabe que está em um quarto agora, aquela pessoa que você sabe que não sente mais vontade de sair de casa. Talvez ela queira abrir o seu celular e ouvir uma palavra da parte de Deus. Elias era um homem extraordinário, de uma vida ministerial ativa, de um temperamento corajoso, aguerrido. No capítulo 17 ele diz, não choverá em Israel, senão segundo a minha palavra. Ele era tão audacioso que a Bíblia diz que ele desafia frontalmente o rei Acabe. O rei Acabe chega para ele e diz, és tu o perturbador de Israel? Ele tem a audácia de dizer, perturbador de Israel é você e a sua casa, porque você deixou os mandamentos do Senhor para seguir a Baal. Era esta a autoridade deste grande homem de Deus, que de repente cai em um estado de depressão. Ele era, além de ser um homem muito audacioso, como lá no Monte Carmelo, ele desdenhou dos profetas de Baal. Depois de tê-los desafiado, ele os humilhou publicamente. Ele orou e Deus fez descer fogo do céu através do seu posicionamento. E ele depois protagonizou uma guerra contra os profetas de Baal e os profetas de Acera. Este era o profeta Elias, um homem altamente ousado, espiritual e ministerialmente. Mas Elias também foi um homem que experimentou a proteção de Deus, experimentou a provisão de Deus. Se tinha um homem que tinha bastante experiência com Deus, era Elias. Como consequência da sua própria profecia, ele sofreu os efeitos da seca em Israel,
Mas Deus guardou Elias na beira do querite, lhe trazendo pão e carne todos os dias pelos corvos e fazendo com que ele pudesse beber da água do querite. E a Bíblia diz que quando o querite secou, Deus o levou à casa da viúva de Serepta, onde ele foi sustentado por Deus enquanto todo Israel estava em seca. Ele ainda teve a audácia, a ousadia de dizer para aquela viúva: olha, faça comida primeiro para mim e depois você faz para você e o seu filho, porque assim diz o Senhor: a comida, a farinha não se acabará na panela, nem o azeite na botija. E ele assevera isso com todas as letras. Ele garante àquela mulher que ela terá provisão de Deus. Esse era Elias, altamente audacioso, altamente confiante e altamente dependente de Deus. E a Bíblia diz que nesse período ele foi sustentado pela viúva. Em outro momento ele encontra com um dos servidores de Acabe e diz: vá, diga a ele, se não me engano, o Obadias, diz ao rei que eu vou me encontrar com ele hoje. Obadias disse: eu não posso fazer isso porque eu sei que Deus protege você, eu sei que Deus guarda você. Havia um boato de que um boato que se espalhava, ou melhor, era uma coisa que todo mundo sabia, e Obadias disse isso, que quando o rei Acabe vem procurar você em um determinado lugar, Deus já tomou você, já arrebatou você, já levou para outro lugar. E se eu for dizer ao rei agora, ele possa ser que ele venha aqui, não te encontre, e aí sou eu que vou morrer. Então esse era Elias, um homem altamente protegido por Deus. E como é que um homem como esse cai em depressão? Eu estou dizendo isso para você porque talvez você diga que você é o único que sofre isso. Talvez você diga que a sua depressão é em decorrência da sua fraqueza espiritual, da sua fragilidade mental, da sua fragilidade psicológica. Talvez seja em decorrência dos dramas emocionais que você já viveu. E eu quero mostrar para você que às vezes esse sentimento de derrota, de tristeza e de angústia assalta as pessoas mais saudáveis, as pessoas mais aguerridas emocionalmente, as pessoas mais intrépidas, mais corajosas, mais estabilizadas espiritualmente. Então, você às vezes está bem emocionalmente, bem psicologicamente, bem ministerialmente, bem espiritualmente, e às vezes até bem financeiramente, e de repente você é assaltado por uma tristeza. Elias, no capítulo 19, depois de ter recebido uma sentença da rainha Jezabel, que disse: olha, você matou os meus profetas, amanhã, a essa hora, eu farei com você a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, minha amiga está pedindo. Pronto, Zélia. Então, muitas pessoas estão nesse quadro. E quando a Jezabel disse: eu vou matar você, saiba, Elias, que eu vou destruir você. Eu quero que você atente para a seguinte situação. Por trás de Jezabel estava toda uma potestade. Elias não estava fugindo de uma mulher. Elias talvez estivesse sendo vítima de uma trama, de uma investida diabólica, porque por trás da idolatria tem sempre o inimigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21, diz que por trás dos ídolos estão espíritos imundos. Então, ele foi de repente atingido na sua alma. Aquela palavra de repente bateu na sua alma. Às vezes nós somos assim, de repentemente atingidos por algo. Uma palavra, uma ameaça, uma determinada situação toma conta da nossa vida, nos faz tremer as pernas, bater mais acelerado o coração, recuar, pensar 2 vezes antes de continuar para frente. Isso de vez em quando acontece com alguns de nós. Então, Elias, primeiro, eu quero tratar aqui sobre o que aconteceu com Elias, porque talvez
isso que aconteceu com Elias esteja acontecendo com você também. Elias primeiro sentiu medo. Talvez você esteja aí agora dizendo que esteja com medo. Talvez você não sabe a origem desse medo. Você então se enclausura, você se isola, você tem medo de sair, você tem medo de conversar, você tem medo de apostar em novos relacionamentos, você se sente neutralizado por uma história de dor, de drama, de desespero, de angústia. Foi assim que Elias se sentiu. Elias, então, até aquele momento ele não tinha parado para pensar, até o momento da ameaça de Jezabel, ele não tinha parado para pensar no ministério dele. Ele então parou para pensar no seu ministério. Ele disse ao Senhor: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e somente eu fiquei. Ele está dizendo: o meu ministério tem tido uma história de militância em favor do Senhor. Eu tenho trabalhado pelo Senhor, ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus de nossos pais. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Eu tenho feito tudo, eu tenho pregado a palavra, eu tenho confrontado o pecado, eu confronto as autoridades que estão em pecado, eu confrontei Baal, eu confrontei seus profetas. No entanto, a impiedade só avança, o inimigo só vence. Aqueles que deveriam ser punidos continuam no poder, nada muda, matam os teus profetas, eles derrubam os teus altares, eles destroem com o culto e eles continuam reinando, e eu estou aqui agora sendo perseguido pelo poder que aí está. Era isso que Elias queria dizer. Elias quer dizer, afinal de contas, de que vale a pena eu continuar no ministério se eu faço tudo, eu sou zeloso, eu vou atrás, eu confronto, eu prego, eu zelo pelas coisas de Deus, e no entanto eu me sinto agora só. Ele diz isso: ficou somente eu. É assim que ele se sentiu, com medo e só. Seu ministério, ele faz um apanhado do seu ministério, e parece que ele quer dizer que não tenha valido a pena lutar tanto no ministério, profetizar, pregar, denunciar o pecado, denunciar a idolatria, e agora está como um foragido qualquer, como um marginal qualquer, correndo pelos desertos da vida por causa da ameaça daqueles que pecaram contra Deus. Quantas vezes nós não estamos assim? Aqueles que pecaram, aqueles que têm dia após dia usado o ministério, as estruturas de poder para se beneficiar, pecando contra Deus, eles continuam no mesmo lugar, enquanto que os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, aquelas pessoas que são sinceras, que pregam de fato a palavra de Deus, que não estão preocupados com status social, que não estão preocupados com títulos e posições, continuam sendo perseguidos, envergonhados e desvalorizados. Foi assim que Elias se sentiu. Escute, talvez você seja um pastor e esteja me ouvindo agora. Talvez você seja um líder em uma igreja, em uma congregação, e esteja me ouvindo agora. Talvez você esteja dizendo que o seu ministério não valha a pena porque você tem sido vítima de humilhação, você tem sido vítima de desprezo, você tem sido vítima do esquecimento daqueles que poderiam te abençoar. Elias se sentiu da mesma forma. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu tenho sido extremamente zeloso pela lei do Senhor, e no entanto eles estão lá no poder, reinando nos seus palácios, e eu estou aqui correndo desses mesmos que não prezaram por tua lei,
que não prezaram por tua palavra. Sabe, eu quero dizer para você, uma das coisas que eu mais confio é na justiça de Deus. Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 2, se não me engano, a partir do versículo 20, ou 21 e 22, que Deus é aquele que estabelece reis e tira os reis. Aprenda isso. É Deus que, lembre que Saul ficou 40 anos reinando em Israel. A mais grande parte desse tempo foi a deliberada rebelião contra Deus. Foi em deliberada rebelião, em deliberada desobediência a Deus, mas Deus permitiu Saul reinar. Enquanto que Davi, o homem de Deus, o escolhido pelo Senhor, andava pelas cavernas da vida, se escondendo pelas grutas, na escuridão da noite, na solidão das montanhas. O homem de Deus, o escolhido, o ungido do Senhor, aquele que Deus tinha preparado para substituir Saul, estava fugido, enquanto Saul, o perverso, o iníquo, estava reinando no trono. Não pense que Davi chegou ao trono, de repente Deus chegou lá na casa de Jessé, ungiu Davi, e Davi de repente foi para o trono. Não foi bem assim. Davi passou por o que nós chamaríamos hoje de um grande calvário. Ele passou pela humilhação, ele passou anos no deserto, anos fugindo de Davi. Então, era esse sentimento que o profeta Elias estava. Ele estava assim, dizendo: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Então ele queria dizer: não vale a pena. Talvez você esteja aí agora dizendo que não vale a pena o seu ministério. E eu acredito que Deus me colocou aqui nessa live para falar para você. Se você sabe de algum pastor, de algum irmão, de algum missionário que está precisando ouvir essa palavra, por favor, passe para ele agora, compartilhe com ele agora essa live. Tem muita gente que está assim, tem muito irmão em Cristo, muita liderança, muita gente boa, muita gente que poderia estar vivendo o melhor de Deus, mas se enclausurou em seu desespero, em sua angústia, em sua depressão, por causa por ter sido assaltado por esse tipo de sentimento. Eu quero convidar você, nesta hora, a experimentar algo da parte de Deus. A Bíblia diz que, eu vou voltar depois numa próxima live para dar continuidade a isso. A Bíblia diz que esta era a queixa de Elias: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e somente eu fiquei. Um lamento. Ele estava escrevendo diante de Deus o seu ministério. Talvez ele estivesse: aqui está, Senhor, a minha credencial. Aqui está a minha credencial. Eu fiz tudo. Eu subi no púlpito. Eu preguei. Eu denunciei o pecado. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Os homens de Deus que têm compromisso com a Bíblia, que têm compromisso com a igreja, que têm compromisso com Cristo, que têm compromisso com a verdade, que têm compromisso com o reino de Deus, geralmente não serão os que, à luz dos olhos dos homens, seriam os mais bem-sucedidos. Às vezes, os homens mais perversos estão debaixo dos holofotes, estão sendo aplaudidos, e os homens mais sinceros, os homens mais honrados, estão lá embaixo, sem ser vistos e desprezados. Às vezes isso acontece. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você. A vida é feita de etapas. E talvez essa seja apenas uma etapa da sua vida. Elias teve um momento da sua etapa de caverna, ou melhor, de Querite, Serepta. Mas houve um momento que Deus o colocou no Monte Carmelo. Houve um momento que o céu se abriu, o fogo de Deus desceu, e todo o povo de Israel disse: só o Senhor é Deus.
Embora ele também tivesse entrado na caverna como um depressivo, mas Deus o colocou de pé novamente, lhe deu uma nova autoridade, mandou que ele enchesse o seu vaso de azeite e ungisse Eliseu como profeta em seu lugar, ungisse Azael como profeta de Israel, Jeú como profeta de Judá e assim sucessivamente. Tem um momento, todos nós temos etapas em nossa vida, tem etapa em nossa vida que a gente está escondido, desprezado pelos homens, mas tem um momento em que Deus te levanta. Então tenha paciência, tenha calma, acalme o seu coração, espere em Deus, veja que Deus, o que Deus vai fazer, eu quero profetizar isso sobre a sua vida agora. Veja o que Deus vai fazer com você. Talvez eu esteja falando para alguém cuja vida vai ser mudada dentro de poucos dias. Talvez eu esteja falando para alguém que vai receber a ligação de um líder espiritual que vai lhe colocar numa posição. Então, não se desespere, não saia de sua igreja, não abandone a sua função, não abra mão daquilo que Deus colocou diante de você, não tome suas próprias decisões, espere em Deus, não entre no deserto da vida, não abandone o seu ministério. Deus tem algo grande para você. Eu estou lhe falando debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Deus tem algo grande para a sua vida. Sabe, eu estava ali há poucos instantes, vendo algumas coisas, estudando algumas coisas, e de repente Deus me fez parar para fazer essa live. Quem me segue aqui sabe que eu não sou de fazer muito live, mas Deus me instigou a falar com alguém que precisa nesta hora de uma restauração emocional, espiritual e ministerial. Deus vai mudar o seu ministério. Escute, homem, escute, mulher. Deus vai mudar o seu ministério. Ele mudou o ministério do profeta Elias e ele vai mudar o seu ministério. Só haverá uma coisa que poderá impedir uma mudança em seu ministério. Seja você mesmo, seja o fato de você se precipitar, de tomar decisões próprias, decisões embasadas na sua tristeza, no seu desespero, na sua angústia. Eu vou aceitar aqui agora o pedido da minha irmã Zélia. Então, Deus não quer que você fique no estado em que você está. Deus não me chamou para isso. Me permita lembrar para você as vezes que Deus falou com você. Eu me lembro das vezes que Deus falou comigo e, sinceramente, eu tive momentos que tive vontade de desistir. Não somente eu, como a minha esposa também. Teve momento que nos sentimos tão perseguidos, tão abatidos, e é muito triste quando a gente vê nossos inimigos triunfarem e nós termos a consciência de que estamos tentando fazer tudo certo e, no entanto, parece que estamos debaixo de uma maldição, parece que a mão de Deus está se pesando sobre nós. Mas sabe, são nessas horas que Deus está esperando que você permaneça, que Deus está esperando que você continue, que você acredite nele. Elias teve medo, Elias foi para o deserto, Elias pediu a morte, Elias se isolou, mas Deus veio a Elias. Escute, eu tenho essa boa nova para você. Deus veio a Elias. Primeiro, Deus veio a Elias através do seu anjo. Preparou no deserto para ele. Preparou no deserto para ele água e pão. No meio de uma profunda depressão, Deus preparou água e pão. Talvez você não veja o livramento de Deus agora, mas Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Pastor, irmã, missionária, missionário, você não está só. Deus está
velando por você. O hino da harpa, o hino 515 diz: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Ele vai com você. Ele disse: eu estarei com você todos os dias. Ele está com você. Não tenha medo. Eu estou lhe falando debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. O anjo do Senhor veio a Elias, serviu a ele água e pão no meio de toda a depressão. Quer que eu lhe diga uma coisa? Ele estava tão depressivo, ele estava tão para baixo, que ele acordou, comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Nós estamos assim às vezes. Deus está cuidando da gente, está dando prova que está com a gente no deserto, e a gente não está nem aí. A gente volta a dormir. A gente volta para a nossa depressão, a gente volta para a nossa tristeza, a gente volta a se enclausurar novamente. Mas o Senhor está dizendo: tenha calma, veja a água e o pão que eu estou colocando para você nesse deserto. Deus às vezes trabalha através das coisas pequenas. Lembre que lá no monte, Elias procurou Deus no redemoinho, Elias procurou Deus no terremoto, Elias procurou Deus no fogo, porque na cabeça de Elias, Deus era o Deus de coisas grandes, Deus era o Deus do trovão, Deus era o Deus que abria os céus, como ele mesmo tinha visto com seus próprios olhos, e derramava fogo do céu. Deus era o Deus que ressuscitava o filho da viúva. Então ele estava procurando Deus, mas Deus resolveu naquele dia vir num vento tranquilo e suave para dizer a Elias: pare de me procurar nas coisas grandes, eu também estou nas coisas pequenas. Eu estava com você lá quando aquele pão e aquela água foi colocada para você no deserto, mas como você está acostumado com coisas terríveis, coisas grandes, você ignorou e voltou a dormir. Mas eu sou Deus da calmaria, eu sou Deus do silêncio, eu sou Deus que estou com você quando parece que você não ouve a minha voz, quando parece que você não sente mais a minha alegria, quando você não sente mais a minha paz, mas eu estou lá com você, eu continuo com você. E às vezes você pode ouvir a voz de Deus no silêncio, porque Deus fala no silêncio. Deus veio a Elias. A segunda vez que Deus veio a Elias, Deus disse a Elias: que fazes aqui? Isso é muito interessante. Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Pai, sabe, às vezes nós não sabemos por que paramos em determinados lugares. Não sabemos porque chegamos a determinado ponto. Não sabemos porque chegamos naquela linha. Às vezes a gente olha para trás, lembra de coisas grandes que Deus fez com a gente, que Deus realizou, e a gente de repente não sabe por que a gente está ali, neutralizado, parado na beira da estrada, sem saber para onde ir. Um dos grandes problemas nosso é que às vezes nós achamos que somos super-homens. O fato de sermos crentes vai nos fazer que, independente das circunstâncias da vida, a gente seja sempre vencedor, mas nem sempre a gente vence. Às vezes a gente fica parado, a gente chega num lugar, ou num local, ou um estado de coisas que a gente não queria chegar. E Deus diz: o que você faz aqui? E ele volta a dizer a mesma coisa: Senhor, tenho sido extremamente zeloso por tua lei, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e eu estou só. E Deus diz a ele: você não está só. Ainda tem 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. E quando nós estamos assim, nesse desespero, nessa angústia, nessa tristeza, a gente não consegue ver que Deus sempre está levantando gente para estar do nosso lado. E Deus disse a ele: saia. Saia. E aqui eu sempre falo uma coisa:
É como se Deus quisesse dizer para ele: tome uma decisão. Não pense que eu vou ir dentro da caverna tirar você. Saia desse vitimismo, desse coitadismo. Sabe, eu não posso, eu não tenho condição, eu estou arrasado, pobre de mim. Ah, eu não aguento, eu não suporto. Deus diz: saia. Você não entrou? Saia. Eu sempre digo isso. Deus acredita no seu potencial para tomar decisões. Deus criou cada ser humano que existe na face da terra hoje. Deus o criou com a capacidade de tomar decisões, de fazer a reviravolta da própria vida, de se levantar e de caminhar em direção à porta, à saída, à resposta. Veja, a vitória do filho pródigo foi quando ele caiu em si e se levantou. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma decisão. E o Senhor está dizendo a mesma coisa para ele: saia, tome uma decisão, se levante. O lugar do profeta não é na caverna. Minha irmã, meu irmão, o seu lugar não é nessa caverna de tristeza. O seu lugar não é nessa caverna de angústia. E o Senhor diz a ele: ponha-se em pé diante de mim neste monte. O seu lugar é na presença de Deus. É isso que Deus está dizendo para Elias: saia daí e ponha-se diante de mim. Ao invés de se enclausurar, de se sentir abatido, triste, amargurado, tome hoje uma decisão, tome uma postura diante da minha presença, porque é na presença de Deus que a nossa história muda. Deixa eu lhe falar. Escute o que eu vou lhe dizer, porque é muito sério. Às vezes você coloca a fé mais em uma campanha de oração do que no próprio Deus. A gente costuma criar a ideia de que Deus nos ouvirá em 21 dias. Bom, eu vou fazer um jejum de 21 dias. Lembra-se que quando Daniel fez o seu jejum de 21 dias, a sua oração, ele não estabeleceu que seria 21 dias. Apenas 21 dias foi o tempo necessário para que a resposta de Deus chegasse. Mas ele não estabeleceu 21 dias. Então, o segredo não está na sua campanha de oração. O segredo não está nos prazos que você estabelece para Deus. O segredo não está em quantos jejuns você vai fazer. Eu vou fazer tantos jejuns porque o segredo da vitória do crente é jejuar. Não, nunca foi. O segredo da vitória do crente é Deus. O jejum é uma postura particular e pessoal que eu uso para me comunicar com Deus, para dizer para Deus que eu estou à procura de algo e Deus honra isso, Deus atenta para isso, mas que lhe dá a vitória não é o seu jejum. Não ponha a sua fé em fórmulas, ponha a sua fé no Deus que pode responder você, que pode atentar para o seu estado e lhe dar socorro. Ponha-se diante de mim neste monte, disse Deus para Elias. E Elias se colocou diante de Deus. E por fim, eu quero terminar com isso. Deus disse a ele: olha só, você vai agora ungir. Eu quero até ler esse texto. Para que fique bem claro para você o que Deus disse. Capítulo 19, versículo 15, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria. Eu falei Israel distante, perdão, é a Síria. Sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você se coloca para baixo, dizendo: eu não posso, eu não vou, eu não sei, Deus está dizendo: se levante e vá trabalhar, se levante e vá ungir pessoas,
Você ainda vai derramar óleo na cabeça de muita gente. Se prepare, eu estou falando para você agora, que está tentando abandonar o seu ministério, abandonar a sua igreja, que está cansado da igreja, está cansado do trabalho, do labor no campo missionário, do labor no ministério da palavra, no ministério de tomar conta de igrejas. Deus está dizendo: eu ainda tenho coisas para você fazer. Não se desespere, não pare, vá trabalhar, tome aqui o óleo, o azeite, vá derramar azeite na cabeça das pessoas. Fale comigo, tenha relacionamento comigo, eu estou à disposição, diz o Senhor, para derramar unção em você, poder em você, autoridade em você. Escute o que eu vou dizer da parte de Deus agora. Quando você estiver ministrando a palavra de Deus nesta semana, coloque a mão na cabeça das pessoas. Libere a bênção de Deus para essas pessoas no nome do Senhor Jesus. Não que você vá abençoar, a bênção que estará sobre você será transmitida para aquela pessoa no nome do Senhor Jesus. Nesta semana, quando você estiver pregando, ministre para as vidas. Deus está dizendo para você: eu estou colocando uma unção sobre você, eu estou colocando autoridade sobre você. Você foi chamado com poder e autoridade para abençoar outras pessoas. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Quero pedir a você que compartilhe ao máximo essa live. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus me dirigiu para essa live. E é com peso no coração que faço essa live, porque eu sei que tem muitos amigos, amigas, irmãos, irmãs, muitos companheiros de ministério que estão sofrendo agora. Deixa eu dizer, antes de terminar, claro que o sofrimento da gente nunca acaba. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu já sofri muito. Eu já fui muito humilhado, não somente eu, como minha esposa. Já estivemos no fundo do poço, enclausurado em nossa angústia, por conta de sistemas e pessoas que quiseram nos humilhar, que quiseram nos bloquear, quiseram nos impedir de continuar. Sabe? Mas nós não paramos. Nós fizemos dessas investidas o combustível para avançarmos. E avance. Não deixe que ninguém lhe neutralize. Não deixe que a dor, a tristeza, a angústia, pessoas quaisquer lhe neutralizem. Eu já fui abandonado, mas o Senhor estava comigo e com minha esposa. E Deus me deu grande vitória. Deixa eu orar para você. Senhor, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa que está me ouvindo, por esse irmão, por esse pastor, essa pastora, esse missionário, essa missionária, que se sente agora abatido, desprezado, perseguido, humilhado, sozinho. Olha para ele agora, Senhor. Assim como tu foste ao encontro de Elias, servindo a ele pão e água naquele deserto, assim como tu foste a Elias dentro da caverna, vai agora a esse irmão. Levanta-o, trata-o, vai agora no quarto escuro da sua alma, lá onde ninguém pode ir, onde o psicólogo não vai, o terapeuta não vai, o psiquiatra não vai, o psicanalista não vai, o pastor não vai, o conselheiro não vai, mas o Senhor vai. A tua palavra diz que tu nos sonda e nos conhece. Portanto, agora vai nas estruturas da alma desta pessoa, lá onde a dor se instalou, a tristeza consome e a angústia leva ao desespero.
Lá agora, Senhor, na escuridão da alma, da dor e da solidão, neutraliza todo o poder do mal. Que a dor seja substituída pelo consolo e pela graça do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo renove as forças espirituais e ministeriais desse irmão e dessa irmã, no nome soberano de Jesus, e ele receba a paz e o vigor que só o teu Espírito pode dar. Que ele ministre com alegria, que ele cante, que ela cante com alegria, que ele volte a sorrir, que ele volte a ser canal de bênção para todos quanto precisam dele. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus.